Boa pessoal, professor Leandro com vocês, mais uma videoaula, dessa vez função cosseno. Quase certeza que eu deixei escapar e eu pulei a função cosseno para vocês, tá certo? Então a ordem natural é função seno, função cosseno, depois a tangente. Por quê? A gente precisa da função cosseno para poder entender a tangente. Lembra que a tangente é a razão seno sobre cosseno, né? Então a gente tem que saber cosseno. Beleza? Eu acho que esse vídeo vai ser bem rapidinho, só para a gente passar a função cosseno para vocês. Olha lá. Mais especificamente, a função cosseno e suas relações aos fenômenos que apresentam comportamento periódico. Fenômenos periódicos. Isso daqui é importante, tá? São os ângulos notáveis, além dos 30, 45 e 60, né, que a gente já conhece. Então, cosseno de zero é só o inverso. Beleza? Eu tenho aqui a função trigonométrica seno, cosseno, perdão, tá? Relações num triângulo qualquer, que é a lei dos cossenos. A gente usou isso daqui no exercício, no vídeo de exercícios, tá certo? O comprimento de um arco, isso aqui tem a ver com o exercício de radiano, né? Se por acaso eu pedir também o comprimento de um arco, vocês podem usar isso daqui. Como que é a função cosseno no ciclo trigonométrico, né? Qual é a medida do cosseno? A medida do cosseno está aqui, ó, nesse eixo, ó, tá certo? Essa distância de OF aqui, praticamente, ó. Praticamente não, é isso, literalmente, tá certo? Se o raio do ciclo trigonométrico é unitário, essa distância aqui é menor do que 1. É por isso que você sempre vê o cosseno é 0, alguma coisa. O seno é 0, alguma coisa, tá? Essa distância aqui, ó. Essa distância, né? Não é à toa que a gente pega o cateto oposto. O cosseno, a gente pega o cateto adjacente. Tá certo? E a tangente é essa medida aqui por fora. Ela pode ser um pouco maior do que 1. Tá? Ela pode ser um pouco maior do que 1. Então, olha lá. Relações fundamentais. Isso daqui vocês têm que saber. Coloca aí no teu livro de formulário. Tá? Todas essas relações aqui, elas ajudam a fazer os exercícios. Relações auxiliares também. Tá? Isso daqui a gente tem que saber. Como é que eu chego nessa do secante aqui, ó? É só você dividir por cosseno ao quadrado. Tá certo? Isso daqui a gente tem que saber. A função cosseno, chamamos de função cosseno, que associa cada número real de x o cosseno. Então sua representação fica da seguinte forma: f de x igual ao cosseno de x. O sinal da função ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e é negativo quando x pertence ao segundo e o terceiro quadrante. Observe nas imagens seguintes. Isso daqui é um resumão muito legal, tá? A função de maneira genérica, lembra que a gente fez isso daqui? O domínio é sempre em reais. Se ele pedir imagem, período e domínio, ó, domínio é sempre em reais. O período, lembra da fórmula do período? Tá? E a imagem, ela é sempre dada, né? Você substitui pelos valores máximo e mínimo, que é menos 1 e 1. Tá? Par ou ímpar. Quadrante, que a gente falou lá em cima, né? Ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Beleza? Operações com arcos, isso daqui é importantíssimo. A gente tem que saber isso daqui, tá? Bota aí no teu formulário. Amplitude, domínio, período ou imagem. Tá aqui, ó. Amplitude, domínio, muito parecido no seno. Por isso que eu tô pulando e passando aqui tão rápido. Amplitude, domínio, período, imagem de novo. Dessa vez agora o período e a imagem, ó, que eu falei para vocês, ó. A imagem você substituir por menos 1 e 1, tá certo? Período. A gente chega no período como? Substituindo aquela fórmula, né? Que a gente usou lá no vídeo de exercício. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico para você ver o que é amplitude. Essa altura da onda. O período é a distância aqui, ó,
de uma onda, do pico de uma onda para outra, tá certo? Isso daqui é uma onda mesmo, tá? O gráfico da função cosseno, que a gente tem aqui de laranja, é o cosseno. E o que a gente tem aqui, sei lá que cor é essa, é secante, ou seja, a função inversa do cosseno, tá? A gente tem uma boa dica aqui, tá, gente? É um aplicativo que a gente tem aqui no celular. Se digitar lá seno, cosseno, tangente, serve para você montar um gráfico, beleza? Você adiciona os valores, a função que você quer, e em graus, acho que você consegue colocar em radiano também. Não é só em graus não. Mas só de servir em grau já tá bom pra caramba, né? Ele te dá o gráfico, né? Se por acaso, lá naquele exercício que eu fiz, em que eu peço o gráfico, para você colocar um esboço do gráfico, você coloca lá a função, já vai te dar um gráfico bonitinho, o esboço tá lá, tá certo? E aqui a gente tem um exercíciozinho do cosseno, muito tranquilinho, né? A gente tem aqui um ângulo, cateto adjacente à distância de A até B, cateto oposto é de B até C, isso daqui é a largura do rio, tá? Que é o A até o B. Hipotenusa, né? A gente esqueceu de falar. A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo um ângulo de 60 graus, sendo A largura do rio de 120 metros, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é, ele que é a hipotenusa. Ele está te dando essa largura aqui de 120, ou seja, ele te deu o cateto adjacente. Vamos ver como é que funciona, ó. Cateto adjacente, hipotenusa, tá certo? Hipotenusa de A até C. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu posso aplicar o cosseno de 60. Cosseno de 60, cateto adjacente, hipotenusa, sobre x. Cosseno de 60, 1 sobre 2, 120 sobre x. Faz a tua multiplicação cruzada, a gente chega à conclusão que x é igual a 240. Ou seja, ele levou o dobro, né? Por conta da correnteza. Isso aí realmente acontece. Tá certo? Uma escada de 4,5 metros de comprimento está apoiada num muro vertical. O ângulo que a escala faz com o chão é de 62 graus. Eu tô falando de escala, né? Escada. Sabendo que o cosseno de 62 graus é igual a 12 seno, calcule a altura H. Então, ó, de novo, eu comentei isso daí no último vídeo que eu fiz de exercício com vocês. Normalmente o exercício ele não te dá o que você vai usar. Ele vai te dar várias opções, que é para não ficar tão explícito assim o que é que você precisa, né? Como se trata de um triângulo retângulo, podemos afirmar que seno de 55 é igual a 60 sobre x. Beleza? Consultando a tabela de razões trigonométricas, temos que seno, logo, aproximadamente, sendo o comprimento do cabo. Tá certo? Como o muro é perpendicular ao chão, o triângulo... Deixa eu ver, pessoal, que eu misturei o exercício aqui. Foi mal. Então desconsidera isso daqui. Deixa eu apagar aqui e já volto. Voltamos, esquece aquela parte lá, tá certo? Olha aqui, isso. Coloquei deve ter sido a resolução de outro exercício, foi mal aí. Bom, como o muro é perpendicular ao chão, o triângulo da figura se torna um retângulo. Então, seno de 62 graus igual a altura sobre 4,5, tá certo? 4,5 vezes, por quê? Tá dividindo, vem para cá multiplicando, beleza? Seno de 62 graus igual a 0,88, multiplica, beleza? A gente tem que é 3,69 a altura aproximadamente, tá certo? Bom, pessoal, videozinho bem curtinho, né? Que era só para não ficar em branco essa parte de função cosseno. Eu peço até desculpa aí para vocês por ter pulado. Partes importantes que a gente tem que considerar: as operações, isso aqui não pode esquecer.
coloca aí no teu formulário as operações com arcos do cosseno e as operações do seno. Importantíssimo, sempre é cobrado isso daqui, tá bom? O que mais? Acho que para destacar as relações auxiliares também tem que estar lá no teu formulário, ó. Beleza? Lógico que você não vai copiar repetido isso daqui se você já copiou no seno, tá? Isso daqui é mais entendimento, essa fórmula que vocês aprendem no nono ano. Nono ano também. Então, tudo isso daí já é coisa velha para vocês, né? Isso daqui é importante saber também, tá? Porque normalmente o exercício não dá isso daqui para vocês, porque são ângulos notáveis. Beleza, pessoal? Esse daí então foi o vídeo bem resumido, né, da função cosseno, porque ela é muito parecida com o do seno e a tangente aí é um pouquinho mais demorada, mais para poder mostrar os gráficos para vocês. Falou, pessoal? Videozinho mais curto aí. Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, fui!